hoje a historinha vai ser com a tia Sandra e com a tia Jace, certo? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Deus vai dar sabedoria pra gente. Não é legal? E a história de hoje vai ser muito legal. Vai ser sobre sabedoria, certo? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer pelo teu amor que é tão grande. Obrigado que tu tens cuidado de nós. Obrigado também que a gente pode ouvir sempre de novo a tua palavra. E te pedimos que tu nos ajudes, ó Deus, a ser obediente àquilo que a gente ouve. Também queremos te pedir, Deus amado, que tu abençoes a tia Jace nesse momento, que ela possa falar somente aquilo que engrandece o teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Olá, crianças, tudo bem? A história hoje vai falar sobre um rei. O nome dele era Salomão. Salomão era filho do rei Davi. O rei Davi, antes de morrer, chamou Salomão e lhe aconselhou. Ele pediu que Salomão não deixasse, em todo o seu reinado, não deixasse de seguir a palavra de Deus. Uns dias depois, Salomão foi até as montanhas, até o monte, para orar e louvar a Deus. Deus ficou muito feliz com isso. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe perguntou: Salomão, o que você gostaria de receber de mim? Então, Salomão respondeu: eu gostaria de receber sabedoria, que eu pudesse governar o povo com sabedoria, que eu pudesse escolher e saber escolher o que é certo e o que é errado. Então Deus respondeu a Salomão: sim, lhe darei sabedoria, lhe farei um homem sábio e inteligente. Deus ficou feliz, pois Salomão poderia ter pedido tantas outras coisas, como riqueza, ou que pudesse ter vitória sempre em frente aos inimigos, mas não, Salomão soube escolher a coisa certa. Então Deus falou para ele assim: além da sabedoria, eu te darei aquilo que você não escolheu. Te farei ser muito rico e te darei longa vida e uma vida feliz. Então Deus disse a Salomão que ele ganharia aquilo que ele gostaria, mas teria uma condição. Deus pediu para que ele fosse um rei que obedecesse a Deus. Então, essa era a condição. Salomão, ele se comprometeu, pois ele seria um rei fiel a Deus, assim como foi seu pai Davi. Um certo dia, aconteceu algo muito ruim. Apareceu uma situação para que Salomão tivesse que resolver. Duas mulheres vieram até Salomão e começaram a contar o que havia acontecido com elas. As mulheres, elas tiveram um filho. Uma ganhou o bebê e 3 dias depois a outra também ganhou um bebezinho. Só que numa noite aconteceu que uma das mulheres, ela dormiu em cima do seu filho e ele acabou morrendo. Quando ela percebeu que o filho tinha morrido, ela foi correndo durante a noite e trocou os bebês. Colocou o bebezinho que tinha morrido com a mãe, com a outra mãe, e pegou o bebezinho que era dela, que estava bem, e pegou para ela. Ela fez algo muito errado, não foi? Durante a noite mesmo, a outra mãe acordou para dar mamar para o bebezinho. Quando ela olhou, ela viu que o bebê tinha morrido. Só que no outro dia de manhã, ela só foi perceber no outro dia de manhã. Quando ela acordou, ela viu que o bebezinho que tinha morrido não era o filho dela. Então, ela entendeu que aquela outra mulher tinha trocado os bebês. Olha, foi uma confusão. E assim eles explicaram tudo para o Salomão. E agora, o que será que ele ia fazer? Ele pensou: eu já sei. Então, ele pediu para um dos funcionários dele trazer uma espada. E ele falou assim:
eu já sei como resolver o problema de vocês. Eu vou pegar o bebê e vou parti-lo ao meio, dividir ele em dois. Aí fica uma parte para uma mãe e a outra parte para outra, já que as duas queriam ficar com o bebê e uma delas estava mentindo. Só que Salomão, então, não sabia qual era a mãe verdadeira. Foi o que ele achou que seria melhor fazer. Mas então, como ele era alguém muito sábio e ele tinha recebido a sabedoria de Deus, ele achou a forma certa de achar quem era a mãe verdadeira. Sabem por quê? Porque quando Salomão falou que ia dividir o bebê no meio entre elas, a mãe verdadeira falou: não faça isso, por favor, não mate o meu filho. Pode dar o bebê a ela. E a outra mulher falou assim: não, pode dividir entre as duas. Se não for meu, não vai ser dela também. Aí, nesse momento, Salomão entendeu e descobriu quem era a mãe verdadeira, pois a mãe verdadeira jamais ia querer que seu filho morresse. Então, com essa história, o que nós aprendemos? Salomão, ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu a ele sabedoria. E nesse momento, uma situação difícil, ele sabia o que fazer. Assim, crianças, como aconteceu com Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, nós também precisamos pedir sabedoria para que a gente possa saber o que fazer diante das situações que muitas vezes são difíceis, escolhas que a gente precisa fazer. Nem sempre a gente sabe o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Por isso nós precisamos ter sabedoria que vem de Deus para decidir o que é melhor e fazer aquilo que é certo. E sempre, crianças, que a gente possa olhar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Lá na Bíblia vai ter todas as respostas que a gente precisa para a nossa vida. Aquilo que é certo a gente fazer, aquilo que não é legal a gente fazer, que a gente possa buscar sabedoria em Deus e na sua palavra. E assim a gente vai conseguir viver conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus quer para nós. Que Deus nos abençoe.